Estamos juntos em mais um Amor Vencerá. Que bom chegar até você que nos acompanha, você sócio evangelizador, que promove este momento de evangelização em tantos lares, não é mesmo? Deus lhe pague, Deus te abençoe. Mande o seu pedido de oração. Qual é a sua intenção hoje? Coloca lá nas nossas redes sociais, Instagram, no Amor Vencerá, ou no Twitter, ou no Facebook, tá certo? Nós esperamos por você. Bem-vindo, Padre Paulinho. Olá, Salete. Olá, Sapo que está aqui no teclado. Você em casa também rezando com a gente. Nesse momento especial, você pela televisão, nessa hora, aqui no Brasil é de dia, né? Pouco mais do que 11 da manhã. Você que vai rezar com a gente na madrugada. Você nos ouvindo de forma especial pela rede Canção Nova de Rádio, pelos nossos aplicativos. Onde você estiver, no seu automóvel, no caminhão, você pode rezar com a gente e reze mesmo, viu? Nós rezamos daqui de Cachoeira Paulista e de onde você estiver, que você não seja apenas um ouvinte, né, Salete? Isso mesmo. Mas que você também entre na oração, que você mergulhe na oração, porque Deus tem muitas graças a realizar em nós nessa hora. Bem-vindo você que está aqui, que veio de longe também. Vamos tomar a palavra de Deus, o Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 8. Sapo, vamos cantar? Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Oh, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Ó Senhor, teu corpo e sangue, minha redenção, aliança por toda eternidade. Vem agora, ó meu Deus, toma o meu coração, por sem ti nada posso realizar. Só Deus não passará, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. E a palavra de hoje vem nos dizer, em outras palavras, isso mesmo. O Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós
os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Só Deus permanece, só Ele permanecerá, e só permanecerá quem estiver nele. Só permanecerá na fé quem estiver no Senhor, só permanecerá na caminhada quem estiver no Senhor, só permanecerá na igreja ou na sua comunidade se você estiver no Senhor. Ele é a vida da nossa vida. Sem Ele nós não temos vida. Vida de fé, vida espiritual, vida cristã. Sem Ele não podemos produzir frutos. A paz, a bondade, o amor. Não podemos produzir frutos na evangelização se Ele não estiver, se nós não estivermos unidos a Ele. É o Senhor que alimenta a árvore, que sou eu, que é você. Os ramos, que sou eu, que é você. Ele é a árvore, Ele é o tronco e nós os ramos. Se não estivermos ligados a Ele, é vã a nossa fé. É vã o nosso suor. É vã a nossa evangelização se não estivermos ligados a Ele. Ligados a Ele, estamos ligados ao Pai das misericórdias. Estamos unidos ao Pai. E sem Ele, nada podemos realizar. Não adianta pensar em grandes projetos na evangelização, seja no que for, se não estivermos unidos a Jesus Cristo. Se Ele não for o centro desse projeto. Se esse projeto não estiver como princípio, Ele, a vontade dEle. Então vamos pedir ao Senhor nesse momento que Ele derrame sobre nós a sua seiva, o Espírito Santo, sobre os ramos que somos nós. Vai suplicando agora comigo. Vem, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche o meu coração. Vem revitalizar este ramo que sou eu. E que tantas vezes me afastei da árvore, me afastei de Deus pelo meu pecado, pelo meu orgulho. Quantas vezes nos afastamos daquele que pode nos dar a vida. Por isso, Espírito Santo, vem nesse momento. Vem reativar em nós o desejo de Deus. Você que perdeu o desejo de buscar a Deus e até mesmo se sente desmotivado a rezar neste momento. Peça agora, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem envolver meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, minha vontade, meu corpo inteiro. Vem, Espírito Santo, com toda a força, envolver o nosso coração. Nós não queremos ser ramos secos, Espírito Santo. Queremos ser ramos cheios de frutos, ligados à vida que é Jesus. Vem, Espírito Santo, e vai soltando a sua voz. Nas realidades mais urgentes que nós trazemos hoje, pois só Tu conheces o mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Vem sobre todos nós, Espírito Santo Paráclito. Nós te pedimos, advogado nosso,
Vem, ó Espírito Santo de Deus. Advoga a nossa causa junto do Pai. Advoga aquilo que nós trazemos diante do justo juiz, Jesus nosso Senhor. Vem Espírito Santo. Você aqui, você em casa, peçamos com o coração desejoso, pois tudo que pede, recebe. E é isso que nós fazemos nessa hora. Vem, ó Espírito Paráclito. Vem, Espírito Santo Paráclito, sobre aqueles que, como um ramo que precisa ser limpo, estão sofrendo podas. Você que está vivendo o tempo da poda em sua vida, que está sendo podado em várias situações, não temas. A poda é necessária para que você dê ainda mais frutos. Portanto, aguenta firme essa poda, porque um novo tempo virá. Por isso, peça, Espírito Santo, dá-me forças nessas podas que tenho recebido. Vem, Espírito Santo, fortalecer o meu coração, fortalecer a minha fé. Peça que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, para que você não se desprenda da árvore que é Jesus, para que você não fuja mais de Deus, para que você não abandone mais o caminho, para que você não se desvie da vontade de Deus. Vem, Espírito Santo. Receber a seiva, Senhor, que vem de Ti. Sagrado para todos nós, Jesus. Nós que muitas vezes precisamos passar pelas podas. E quantas vezes não aceitamos, Jesus? Vem, Senhor, com a Tua seiva, vem com a Tua graça, Senhor, fecundar a nossa vida cristã, o batismo que nós recebemos, os outros sacramentos, Senhor, fecunde em nós a vida plena, a vida em plenitude, Senhor, em meio às dores da poda, em meio às dores da perda. E a imagem que me vem são de vários ramos tomados de pragas em suas folhas. As folhas destes ramos totalmente tomadas de uma praga da natureza, porque deixaram de rezar, deixaram de se alimentar da seiva dos sacramentos, da palavra de Deus. E daí, como pragas, os problemas foram se filtrando, gerando em você tristeza, angústia, impaciência, falta de fé, falta de confiança, que são como essas pragas que tomam conta da plantação, que tomam conta dos ramos da árvore. Mas o Senhor agora está derramando sobre você o Espírito Santo, porque a cura para toda esta doença espiritual que invadiu a sua vida é o derramamento do Espírito. Por isso, deseje agora. Eu quero, Espírito Santo, que Tu venhas me encher. Eu quero, Espírito Santo, a Tua presença em meu coração, em minha vida. Porque eu não quero ser um ramo doente, mas eu quero ser um ramo vivo na fé. Eu não quero ser um ramo doente na fé, mas eu quero ser um ramo vivo na fé. Por isso, vem, Espírito Santo, derramando sobre nós a sua graça, o dom da fé. Vem libertar, Espírito Santo, vem nos libertar de toda a praga do inimigo, de toda a praga do pecado, de toda a praga do mundo. Vem, Espírito Santo, nos purificar, nos libertar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força. Vem,
Vem Espírito Santo de Deus. Deseje, peça. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, cante, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. E vai soltando a sua voz. Vejo ramos também que foram perdendo a força, ramos caídos, e o Espírito Santo agora está injetando vida nesses ramos que estavam caídos pela tristeza, que estavam caídos pelo pecado, que estavam caídos pelas desilusões, pelas decepções. E o Senhor diz: permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, a minha força permanecerá em vós. Você que se sente assim, como um ramo caído, murcho, sem vida, vai nesse momento se entregando ao Espírito Santo, deixando que Ele tome essas desilusões, deixando que Ele tome as decepções, deixando que Ele vá tomando posse do seu coração. É o seu coração hoje que precisa ser revitalizado. Solta a sua voz. Revitaliza a nossa vida pessoal, Senhor, por tudo que nós temos passado e temos vivido, Senhor. E você vai rezando, você vai pedindo essa revitalização, esse revigoramento de Deus na sua vida. Você que está cansado, esgotado, se sentindo mesmo sem forças para continuar, sem ânimo algum, reaja pela oração, reaja pela súplica ao Divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, devolver as minhas forças. Peça. Jesus disse que tudo o que pedirmos a Ele, ao Pai, em nome de Jesus, Ele daria. Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre aqueles que estão sem forças físicas, sem forças emocionais, sem forças espirituais para prosseguir. Vem, Espírito Santo de Deus, com toda a força. Vem, Espírito Santo de Deus. Você que está sem forças, cante. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força,
com tua força, com tua força, com tua força. Mais uma vez. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. E nesse momento o Espírito Santo toca você que cuida de doentes, você que é enfermeiro, você que é técnica, que é cuidadora, e hoje você acordou desanimada, sem forças. Peça, vem Espírito Santo em meu auxílio, suplique agora. Que o Espírito Santo venha nesse momento restabelecer as suas forças. Xiririria, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Você que está sem forças, porque há muito tempo você não vai à missa. Há muito tempo você não pega o terço para rezar. Você perdeu os hábitos de Deus que você aprendeu na infância. E a sua vida foi ficando vazia. Você foi ficando sem forças. Peça agora ao Espírito Santo que coloque em seu coração o desejo de orar. Você que está aqui, peça isso ao Espírito Santo. Dá-me o desejo de orar, Espírito Santo. Dá-me o desejo de rezar. Que eu não somente peça para os outros rezarem, mas que esse desejo seja suscitado agora em mim. O desejo da oração, o desejo da comunhão com aquele que é a vida da nossa fé. E é a oração que faz com que nós permaneçamos no Senhor. Por isso coloca, Espírito Santo, o desejo de rezar naqueles que perderam o hábito da oração, naqueles que já não sabem mais rezar, que não têm palavras para rezar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo relembrar as orações aprendidas na infância, o Santo Anjo, Ave Maria, o Pai Nosso. Você que foi ensinado pela sua avó, pelo seu avô, a buscar Deus. E tem orações que ficaram lá atrás e que Deus ouvia quando você rezava. Vai pedindo, Espírito Santo, dá-me a graça de rezar novamente as orações que eu aprendi. Eu quero, Espírito Santo, ser um ramo cheio de vida, cheio de oração. Eu quero ser uma alma orante. É mais lição de ramos que vão sendo enxertados de novo na planta, como muitas vezes o agricultor faz, ou vez ou outra ele faz. Aquele ramo que foi cortado ou que foi podado, mas ele é colocado de novo na planta e amarrado, e ali ele vai de novo criar vida. Mas é preciso também tempo, não é? Vivemos num mundo de praticidades, mas com Deus leva tempo. Tenha paciência com você mesmo, você que anda irritado, você que anda inquieto, você que anda apressado com as coisas de Deus. O exemplo do próprio agricultor nos ensina isso, não é? Ele não joga a semente hoje na terra e amanhã ele vai ver se a semente já nasceu. Demora. Tem semente que demora meses para nascer. Tem semente que demora uma semana, 2. Mas o fruto demora muito mais. Tenha paciência com você mesmo. Você que anda irritado até mesmo com Deus. Mas Deus está demorando demais. Calma, meu querido, minha querida. O fruto precisa ser um fruto bom. O agricultor não pode colher o feijão, o milho, o arroz antes da hora, senão ele vai perder. Vai perder a colheita. Que lucro que ele vai ter? Calma, tenha calma, meu irmão, minha irmã.
Calma. O tempo de Deus é diferente do seu. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Permita que Deus mexa e remexa na terra do seu coração. E as podas também são necessárias. É um relacionamento que não deu certo. Até mesmo um relacionamento matrimonial que você não aceita. Meu Deus, mas eu fui diante do altar. Você foi. Será que ele foi? Será que ela foi de coração? E hoje você sofre. E pessoas têm sofrido essa poda difícil na sua vida. Mas permita agora que o Senhor, que é o dono da videira, que também é a videira, que Ele coloque remédio, que Ele cuide de você, que Ele te traga de volta para essa videira verdadeira. Somente aqui você vai ter seiva, somente aqui você vai ter força. Fora da videira não, fora da igreja verdadeira, você que tem andado por tantas religiões, inclusive por falsas religiões, tem buscado soluções rápidas para grandes problemas. Não é lá no terreiro, não é lá buscando em cartas, não é lá naquela pessoa que benze, vou lá na pessoa para ela benzer eu, e você já foi muitas vezes. O que resolveu na sua vida? É aqui na videira verdadeira, é aqui que você encontra o verdadeiro alimento, a verdadeira seiva. Agora, por favor, dê tempo ao tempo, dê tempo a Deus, para que Deus realize uma obra linda em você, na sua casa, na sua família, porque o agricultor, ele não passa desapercebido nenhuma planta do seu trabalho, não, ele está atento a todas, ele está atento a mim, ele está atento a você. É Ele que cuida de nós, é Ele que toma conta de cada um de nós. Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Se entregue, vem. Vem Espírito Santo de Deus. Se entregando. Vem Espírito Santo de Deus. Tua força. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Com esse calor da sua mão sobre o seu coração, Jesus, pela força do seu Espírito, deseja libertar você. Queira ser liberto. Diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Especialmente você que hoje, como um ramo sufocado por um parasita, a imagem que eu tinha era de um ramo sendo sufocado. E o Senhor me mostrava sufocado pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, pelo amor ao dinheiro. Pessoas que têm a fé sufocada pelo materialismo. Pessoas que têm tido a sua fé sufocada por tantas situações. Peça agora que o Espírito Santo liberte você de tudo aquilo que tem sufocado a voz de Deus. As vãs preocupações, os espinhos da sua vida, as pedras da sua vida, tudo que tem sufocado o ramo que é você, as distrações que você tem buscado, os filmes que você tem visto, as novelas que você tem buscado, tudo que tem sufocado a semente do Evangelho dentro de você. Peça agora ao Espírito Santo que Ele venha limpar. Diga: limpa-me, Espírito Santo. Purifica-me, Espírito Santo.
Santo. Liberta-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito. Cura-me, Espírito Cura-me, Santo. Espírito. Restaura a minha vida. Restaura a minha fé. Restaura o meu coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. O Espírito Santo me mostra muitas resistências. Pessoas que resistem a Deus, a buscar o Senhor, porque não conhecem a força desta palavra. Sem mim nada podeis fazer. Você que tem ainda resistências dentro de você. Muitas vezes o nosso orgulho de achar que não precisamos de Deus, que não precisamos rezar porque somos bons, porque nós não matamos, não roubamos, não fazemos mal para ninguém. Não é, Padre Paulinho? As pessoas vão confessar e muitas falam, eu não matei, não roubei. Eu falo, nossa, é um santo então aqui, né? Porque não comete mais nenhum pecado. Como se fosse tão simples, né? Mas existe o ressentimento, existe a mágoa, existe o rancor, o sentimento de vingança, que talvez você não tenha tido consciência, que são verdadeiras resistências à ação de Deus. Deus quer agir, mas não encontra espaço. Ele não está te condenando, mas Ele está mostrando aonde esta resistência está e que ela precisa cair. Vai pedindo, Espírito Santo, eu quero deixar cair. Eu quero deixar cair as resistências do meu coração. As resistências do meu coração. Eu quero, Espírito Santo, eu quero, Espírito, deixar cair deixar tudo aquilo que é fonte de pecado em minha vida. que é fonte de pecado em mim. O rancor. Rancor. Eu quero deixar cair o ressentimento. Eu quero deixar cair as mágoas. Eu quero deixar cair todo e qualquer sentimento de vingança contra alguém. Se eu desejei mal, se eu falei mal, se eu pensei mal. E isso foi criando em mim uma resistência muito grande a Deus. E até mesmo esse sentimento de que eu não preciso de Deus. Eu quero deixar cair. Diga, eu quero deixar cair. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Abra o coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz cair as resistências. Vem, Espírito Santo de Deus. Você é amado por Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Eu vejo nesse momento o Pai das misericórdias, abraçando muitas pessoas com muita força. Até mesmo essas pessoas estavam como crianças nos braços do Pai, fazendo birra, até mesmo
chacoalhando os pés como a criança faz. Mas o pai abraçava ainda mais forte. Quanto mais a criança gritava, mais o pai abraçava. É assim que o Pai do céu, o Pai das misericórdias, está fazendo agora com você, que faz birra com Deus, que briga com Deus, que não quer saber de Deus, por não se sentir amado, acolhido. O Pai te abraça agora. O Pai te acolhe nesse momento. E essas resistências estão caindo. Amém, por esse abraço do Pai. Amém, do Pai do céu, do Pai das misericórdias. Pessoas que resistem a passar pelas podas. Pessoas que não aceitam ser apodadas, ser podadas. Por isso que talvez você não tenha produzido muitos frutos. Talvez e provavelmente, né? Muitos galhos, muitas folhas, até flores. Algumas flores, mas poucos frutos. Você é dono de si? Eu sou dono de mim mesmo? Nós não somos donos de nós mesmos. A planta, é claro, é um ser vegetal. Ela não tem autoridade sobre ela. Como um animal, um cachorro, um boi, uma vaca, eles não têm autoridade sobre eles. Existe alguém que tem autoridade sobre eles. Só que nós somos seres racionais. E aí entra o pecado original, a consequência do pecado original. Como o diabo soprou no ouvido da Eva: não, mas se vocês comerem daquela fruta, por que vocês não podem comer? Porque senão vocês vão ser como deuses. Só que existe só um Deus. Nós não somos deuses. A você que resiste à poda, você nunca vai produzir frutos se você não for podado. Quem aqui já não viu, né? Uma planta. Quem mora na cidade talvez não tenha percebido ou não viu, mas quem mora mais na roça, né? Talvez aquela planta esteja bonita. Me lembro quantas situações, eu que vivi numa região de roça, quando a minha mãe, por exemplo, podava as roseiras, né? Nossa, mas que judiação, coitado da roseira, né? Pelou a roseira, né? Ou o pé de goiaba, por exemplo. Teve um dia que eu fui na casa da minha mãe, só tava o talo, né? Eu falei, meu Deus, quem é que fez esse negócio no pé de goiaba? Mas passou alguns meses, que coisa linda. Foram nascendo novos galhos. Como também a roseira, como o pé de café. Quem mora na roça, por exemplo, está lá o cafezal bonito, mas só tem folha. É preciso cortar as laterais, é preciso cortar alguns galhos, ou até mesmo cortar embaixo, deixar só o toquinho do cafezal, do pé de café, porque senão não vai valer de nada. E o preço que vale o café, né? O agricultor, ele não pode perder tempo, não dá para ele ficar de um ano para o outro, é preciso podar. Até quando que você vai resistir às podas de Deus? Só se você não quiser produzir frutos. E infelizmente existem muitos de nós, cristãos, consagrados, que não produz fruto. É apenas uma árvore frondosa. Por exemplo, aqui atrás nós temos um pé de manga, né? Bonito o pé de manga. Mas se não for podado, não vai produzir frutos. É preciso produzir frutos, meus queridos. E os frutos, São Paulo escreve aos Gálatas, que é o fruto da paciência, da alegria, da temperança, do autodomínio. Quantos frutos nós precisamos produzir? Pense agora com você. Você tem produzido frutos? Que tipo de cristão e católico você tem sido? Alguém apenas que se diz que tem o nome de católico? Ou eu, né, que sou padre, ou missionário da Canção Nova, ou de alguma comunidade, mas que no fundo, não produz fruto algum. Porque pode estar se levantando dentro de você um Deus, um falso Deus. Mas nós não somos deuses, nós somos criaturas. Nós precisamos aprender a submissão a alguém. A planta, como o padre falou, ela, claro, não tem voz. O cachorro, por mais que ele seja bravo, nervoso, né? Se o dono amarrar ele ali, coitadinho dele, né? Um pitbull da vida amarrou, pronto, não faz nada. Um gado bravo, se prendeu ele, pronto, ele não faz nada. E se tem que aplicar a injeção, coloca ele no lugar apertadinho, pronto, acabou. Tem alguém que tem autoridade sobre ele. Tem alguém que precisa ter autoridade sobre nós, senão
nós não produziremos frutos. Só mais um exemplo, aqui no nosso confessionário, né, quem já passou por ali, por trás do confessionário tem um muro que faz divisa com um cemitério, né? E do lado de cá, tinha do lado de cá do muro, umas árvores plantadas, né? Já antigas. E quem sempre está ali, como eu que atendo muito, né? Um dia alguém foi lá e cortou todas as árvores. Eu falei, meu Deus do céu. Que judiação do negócio, vai morrer, não vai... O que vai acontecer? Esse muro fez. Pintou depois, né? Mas estava feio o muro. Passou, gente, pouco tempo. Se você passar por lá, você vai ver como está lindo as plantas, que eu não sei o nome, mas está assim dessa altura, verdinho, né? Foi preciso a poda, né? Verdade. Se nós não passamos pelas podas, felizmente não vamos produzir frutos. E o Senhor quer, o agricultor quer podar. Deixe Deus podar você. Você quer produzir bons frutos? Quer? Sim ou não? Hã? Até eu que sou mais bobo quero produzir bons frutos. Mas as podas às vezes dói, né? Dói. E às vezes você está com só o toquinho. Toquinho. Então diga para Jesus assim, Senhor, eu estou só o toquinho de tantas podas que tenho vivido. Mas eu quero te louvar. Eu quero te louvar. Porque eu sei que depois eu vou renascer. Eu sei, Senhor. Novos frutos virão, Senhor. Vai agradecendo você. Obrigado. Que está assim. Porque o Senhor poda pelos acontecimentos. O Senhor poda muitas vezes por uma doença, um desemprego, uma enfermidade. Não é Ele que quer esta enfermidade, mas Ele se serve disso para nos podar, para tornar a nossa fé mais forte, para tornar a nossa confiança ainda mais forte. Senhor, eu estou só o toquinho. Fala para Ele. Eu gostei disso. Eu morei na roça um tempo, é preciso. E às vezes, né, até é comum a gente ver nas árvores, né? A seiva que sai, parece que ela está chorando, né? Não é assim? Chora, né, a natureza. E chora, como se ela falasse, mas como é que vocês vieram cortar aqui, né? Jabuticabeira, goiabeira. Claro, elas não falam, né? Uma linguagem figurativa. E conosco também acontece assim. Às vezes dói, né? A gente chora, a gente resmunga, a gente esperneia como um menino, né? Mas se você for olhar para trás, você não é a mesma pessoa. Como aquela planta poderia dizer, né? Nossa, eu não sou mais a mesma. Aqueles galhos velhos, né? Aquele galho que estava aqui tão bonito. Se ela pudesse dizer para ela mesma, né? Ainda bem que cortaram ele, né? Ainda bem que cortaram. O que precisa ser cortado da sua vida? Quais os vícios? Antigamente se falava muito de vícios, né? Como bebida, né? Cigarro. Hoje o vício da internet, por exemplo, pessoas que não conseguem se relacionar porque estão ali quase que 24 horas no WhatsApp, no Facebook. Pessoas que não têm mais convívio familiar, até mesmo dentro da igreja, da comunidade, porque criou-se um vício. E todo vício, como consequência, cria-se uma dependência. O que hoje precisa ser podado da sua vida? Dependência de alguma pessoa? Porque nós somos de carne e osso. Às vezes, por uma carência, você se liga a alguém de tal forma e você acaba se perdendo. Qual o vício? Qual a poda? Que hoje você precisa permitir, veja. Você precisa, na sua liberdade, você pode... Eu acredito que é uma boa orientação, né? Diga sim a Deus. Senhor, pode podar. Pode podar essa pessoa que está fazendo mal para mim. Esse galho que está aqui só me atrapalhando. Então são tantas realidades que nós podemos permitir que o agricultor... Gente, o agricultor, esse é o melhor. Esse é o melhor agricultor, ele sabe o que precisa ser feito. Olha quantas vezes eu olhava para aquela plantação de café. Nossa, que plantação bonita. Passava alguns dias, só tava o toquinho. Nossa, mas como é que esse cara... Precisou fazer, porque daqui 2, 3 anos, 4 anos, olha, é café que não, o galho está assim, ó. Hoje, essa época é época de colheita de café, né? Quem mora na roça sabe muito bem o que o padre está falando. Porque precisa passar, precisa adubar, precisa jogar adubo, precisa cuidar. Porque senão você vai ser um cristão estéril. Eu não quero ser um cristão estéril. Você quer? Você que está em casa, você que está aqui? Hã? Então eu preciso dizer a você que é preciso passar pela poda.
Às vezes tem alguns espinhos, como a roseira, né? A rosa é bonita, mas pegar no talo da bichinha, não é? A não ser que ela não tenha espinho, mas os espinhos fazem parte, mas é necessário a poda. E hoje o Senhor nos convida a viver essa experiência de sermos podados. Talvez você que fala demais, fale menos. Você que dá mais tempo para as coisas do mundo e menos tempo para as coisas de Deus. Não sei qual a realidade, mas que o Espírito Santo nos ajude a não pensar lá na frente, no fruto que vamos produzir, mas em deixar Deus cuidar do agora. O agricultor não pode pensar, embora ele pense, né? Nossa, vai produzir lá na frente, mas é preciso cuidar agora. O cuidado com aquela planta é preciso acontecer agora. Então qual o cuidado que você pode dar essa permissão? Senhor, pode cortar isso aqui, pode cortar essa vaidade, pode cortar a murmuração, pode cortar a reclamação, pode cortar a irritação. Não sei, talvez por pouca coisa, uma folha de papel que cai no chão, você fica irritado. Tem tanta coisa mais importante para se preocupar, né? Para a gente se irritar, talvez. Eu não sei, cada um vive uma realidade diferente. O padre também tem as realidades próprias dele. A Salete tem, o Sapo, todos nós, gente. Mas o importante é nós não ficarmos fora, porque nós fazemos parte deste grande cultivo de Deus, né? Nós não somos árvores, é apenas um exemplo que Jesus usa, né? Mas para dizer que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer. Por isso, eleve os seus braços agora. Diga, Senhor, obrigada. Obrigado, Senhor. Obrigada por esta palavra. Obrigada por essa direção. Obrigada pela ação do Seu Espírito. Que nos enche de vida, que nos enche de força, que nos enche de coragem. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos orienta a deixarmos cair as resistências, as podas, para que produzamos mais frutos. Obrigada, Senhor. Obrigado. Bendito seja. Bendito Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Sobre essa barquinha, vem. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Senhor, nós rezamos, entregamos ao Pai das Misericórdias os pedidos que chegaram por Facebook. A Mariana Marinho, que pede por Maria Gabriela, que está na UTI, a Silvana Moraes, que pede por suas decisões, a Neide Oliveira Jovanovic, que pede para conseguir pagar a sua faculdade, a Maria das Dores do Nascimento, que pede pela sua vocação, ela e a comunidade Sítio Barreiro Preto, as catequistas Dora e Lúcia de Brejo Santo, no Ceará, coisa boa. O Ricardo Emanuel pede oração pela família, pela conversão. Jesus, eu confio em vós, ele diz. A Jocélia Lima, orem por mim pela saúde. Minha saúde também, da minha filha Fernanda Raquel e minha família. A Rosilda pede a cura dos traumas, medos e aflições. A Cida pede a paz de Deus no seu coração. A Maria Cristina de Souza pede por todos da sua família a libertação dos vícios. Tantas intenções que chegam a nós, e algumas, né, nós temos aqui, mas pelas nossas mídias sociais, pela TV, pela rádio, eu que tenho um programa de rádio, nossa, quantas intenções, e a Canção Nova ela existe para isso também, né, para orar por você, para incentivar você à oração, porque nós não rezamos sozinhos, né? Aquele dia que celebramos Pentecostes, que vamos celebrar daqui a alguns dias, não tinha um discípulo rezando daqui, o outro lá na ponta de Jerusalém, não, estavam juntos, ali naquele cenáculo, e juntos o Espírito Santo fora derramado. E quando nós aprendemos a rezar juntos, por isso que o padre falou no comecinho, né? Entre na oração, reze conosco. Padre, mas eu não sei rezar. Você vai aprender, não é? É um aprendizado, e quando nós vamos tomando gosto, desejando do fundo do coração, essa rede de intercessão, ela cresce e se fortalece. Verdade. O céu é bombardeado com as nossas orações
e Deus vem em nosso socorro e nosso auxílio. Nós rezamos pelas 80 pessoas de Fortaleza e Aratuba, o Padre Bosco e Moacir aqui presente. Bem-vindos! Deus os abençoe. Também em agradecimento pela recuperação da saúde do Gabriel Agostinho, que estava na UTI neonatal Ribeirão Preto, pelas crianças que estão na UTI, em todos os hospitais do Brasil, pelos doentes, desempregados, endividados, pelos presidiários, pela paz do mundo. Entregamos ao Pai das Misericórdias o nosso projeto da M Almas. Faltam 70%. Junto com essa intenção, a sua intenção. Apresentemos ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir Jesus. E vamos aplaudir os 30% que alcançamos no projeto da M Almas. Graças a Deus. Louvado seja Deus por você que está nessa parcela dos 30%, mas também louvamos a Deus por você que está na parcela dos 70%. A Canção Nova, ela não para desde quando ela começou, né? Exatamente. São os nossos sócios que mantêm a rede Canção Nova. Não é propaganda comercial que mantém a nossa evangelização. É você, sócio. Então, você pode contribuir com o que você puder, pelo boleto bancário, pelo débito automático. Você que ainda não é sócio, se associe, receba todos os meses a nossa revista. Esse mês ela sofreu um atraso, mas todos os meses você recebe a revista com o nosso boleto e matérias, não é? Falando de Fátima nesse mês de maio. Então, você que ainda não é sócio, faça isso agora, já. Procurando o Clube da Evangelização, o 0 Operadora 12 3186 2600. Você pode ajudar também adquirindo os produtos de evangelização. Nós temos ali, não é, Padre Paulinho? Os vários produtos de evangelização. Temos CDs, né? Você fala do CD, o Padre fala do livro, A Mística de Fátima, né, que foi escrito pelo casal da nossa comunidade, né? Um livro que fala sobre os desejos daqueles que querem conhecer a fundo a história das aparições de Fátima e toda a mística que a envolveu. Então, vale a pena você ter com você esse livro, tantos outros produtos. Graças a Deus, nós temos aqui no nosso Davi, departamento de audiovisuais, e você não pode ficar fora dessa. Seja para você, seja para dar para alguém, né? Exatamente. São presentes que evangelizam e que salvam almas. Vem aí o nosso acampamento de oração nesse final de semana, acampamento Livrai-nos do Mal, sexta, sábado e domingo. Ironispo Daro, Rogerinha, Padre Bruno lançando o DVD aqui no sábado à noite. Então vai ser um super acampamento de oração. Venha, traga a sua família. Quero mandar um beijão ao povo de Vila Velha. 24 e 25 estarei aí na paróquia São Francisco com o Padre Diego. Um grande abraço aí em Vila Velha. Vamos receber a bênção, mas antes tem um aviso. Tem mais um recadinho. Hoje é quarta-feira, né? Temos uma promoção especial do dia para você que nos acompanha em casa, onde você pode adquirir os produtos da Luzia Santiago, que é a nossa cofundadora, com 20% de desconto. Tá bom? Você Olha que em casa, maravilha. 20% de desconto, os livros que a nossa cofundadora escreveu, também os CDs de oração que ela gravou. E você pode adquirir nas lojas Canção Nova, tá bem? Ou pelo site loja.cançãonova.com ou ligando 12 31 86 2600. Nesse próximo final de semana, eu e a Sônia Venâncio estaremos em Aracaju, no Sergipe. Você da nossa casa de missão aí no acampamento mariano. Então você está mais do que convidado. Sábado e domingo, 20 e 21, estaremos aí junto com a Mãe de Deus, rezando com você e pelo povo aí do Nordeste. Vamos receber a bênção? Vamos. A bênção nos alcança e também a água que você traz consigo, algum objeto que você quer que tenha a bênção, você que está aqui no Rincão, né? Muitos já passaram aqui na nossa loja. Presente
objetos que ainda não foram abençoados. E você viajando, apresente a sua garrafinha de água, você no carro, você no automóvel, no caminhão, você na roça, no sítio, apresente. É importante termos esses objetos abençoados e fazer bom uso deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre os objetos que vocês apresentam, mas sobretudo sobre vós. E as pessoas e intenções que trazem no coração. Dessa bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!